E o assunto no Jornal da Cruzeiro é o Dia da Consciência Negra. A participação do repórter André Fazano. Neste dia 20 de novembro é comemorado o Dia da Consciência Negra, inclusive feriado aqui na cidade de Sorocaba. E para falar sobre este assunto, nosso contato por telefone é com o deputado estadual pelo PSOL, Raul Marcelo, deputado que, por sinal, quando vereador, instituiu que no dia 20 de novembro seria o Dia da Consciência Negra aqui em Sorocaba, inclusive levando também esta data a ser celebrada em todo o estado de São Paulo. Deputado, muito obrigado por atender o jornalismo da Cruzeiro FM. Eu que agradeço, André. É sempre uma satisfação poder falar com vocês. Bom, deputado, em primeiro lugar, queria que o senhor comentasse a importância desta data, o Dia da Consciência Negra, comemorado neste 20 de novembro. Olha, por um motivo muito óbvio, né? O Brasil tem 500 anos de história, dos quais 350 anos foram de escravidão. O Holocausto, que se fala tanto da Segunda Guerra Mundial, que abateu os judeus, abateu os afro-brasileiros por 350 anos. Nós saímos da abolição, saímos da escravidão, né? Conseguimos conquistar a abolição. Aliás, Sorocaba teve um papel muito importante nisso. Nós abolimos a escravidão e o Estado brasileiro não promoveu políticas para tirar, de um lado, aquele traço de marginalização que durou 350 anos e, por outro lado, para promover não só a cultura negra, mas, sobretudo, também as políticas sociais para atender a população afro-brasileira. E nós ficamos com uma situação que perdura até hoje no Brasil, infelizmente, né? Em que o homem negro, fazendo a mesma função que o homem branco, recebe, em média, aí, 30% a menos. E quando é uma mulher negra ainda, recebe menos ainda. Então, de fato, nós temos uma discriminação entre nós, herança aí do período da escravidão no Brasil, do período colonial. No século passado, no período republicano, o Estado brasileiro não se dispôs a enfrentar essa situação, que poderia ter sido resolvida facilmente. No começo do século passado, com a reforma agrária, políticas habitacionais, políticas de educação voltadas para a comunidade afro-brasileira. Isso não foi feito. Agora, depois da redemocratização do Brasil, com a Constituição de 88, nós começamos a ter políticas e ações afirmativas. Só para você ter uma ideia, André, e ouvinte da Cruzeiro, eu estive recentemente na Unicamp, que é a principal universidade do país hoje, inclusive passou aí nos rankings a USP, e agora que a Unicamp, através do seu conselho universitário, começou a discutir políticas de ações afirmativas para a comunidade afro-brasileira, porque infelizmente nós temos poucos juízes negros, poucos membros do Ministério Público negros, médicos também nós temos muito poucos. Então, de fato, o Brasil, em que pese nós estarmos num Estado democrático de direito, temos uma Constituição cidadã, nós estamos ainda muito longe aí de promover uma verdadeira igualdade entre os nossos cidadãos. Então nós fizemos esse projeto de lei, por um lado, para poder resgatar e fazer essa reflexão importante sobre esse grande desafio que está colocado para o Brasil aí no futuro. E por outro lado, para homenagear também uma figura que é o herói do povo, o grande herói do povo brasileiro é Zumbi dos Palmares. Porque lá em Palmares, André e ouvinte da Cruzeiro, na Serra da Barriga, lá em Palmares viviam os afro-brasileiros, que fugiam da escravidão, viviam também imigrantes portugueses que estavam lá, e viviam indígenas. Ali é a primeira grande experiência de brasileiridade, ou seja, ali é a primeira grande experiência de Brasil, que é essa população que nós temos, miscigenada, maravilhosa, e infelizmente nós temos aí uma situação de desigualdade muito profunda, mas do ponto de vista da cultura, de tudo, o Brasil não deixa nada a desejar em nenhum país do mundo. E a primeira grande experiência foi lá em Palmares, e tinha essa liderança importante que organizou aquele movimento, que foi o Zumbi dos Palmares, que depois foi assassinado. Então é uma grande referência da comunidade afro-brasileira, e eu tive o privilégio de poder representar o movimento negro de Sorocaba, ao levar esse projeto de lei do feriado 20 de novembro na Câmara Municipal. Ele foi aprovado, já tem mais de uma centena de municípios no Brasil que aprovaram também lei similar. O Estado do Rio de Janeiro aprovou uma legislação estadual, e o interessante é que eu, quando entrei na Assembleia, apresentei o projeto de feriado estadual. Lá no Rio de Janeiro, o projeto de lei estadual foi questionado no Supremo Tribunal Federal, e os ministros do Supremo recentemente, notícia aqui quentinha, decidiram que
tem sim, né, o direito, o Estado do Rio de Janeiro, de celebrar o feriado do 20 de novembro, ou seja, a lei é constitucional, a lei do Rio de Janeiro. E por conta disso nós estamos solicitando ao presidente da Assembleia, inclusive, que coloque o nosso projeto para apreciação, porque nós achamos que o Estado de São Paulo também deve muito à comunidade afro-brasileira, né, do ponto de vista da toda a infraestrutura do Estado que foi construída aí com o trabalho dos afro-brasileiros, mas também a nossa culinária, a nossa música, né, o samba de São Paulo, cantado também por Adoniran Barbosa, tudo inspiração da cultura afro. Aqui em Sorocaba nós temos referências fantásticas, como o caso, por exemplo, do João de Camargo, que foi brilhantemente retratado no filme do Paulo Betti, não é? Então, assim, foi o primeiro a fazer o sincretismo religioso, né, misturar as religiões afros com a religião católica. Então nós temos grandes figuras na nossa cidade importantes do movimento negro, e isso que me dá força para fazer com que esse projeto também estadual seja discutido na Assembleia. Mas hoje, dia 20 de novembro, é um dia de reflexão e de todos nós, né, tentarmos extirpar de dentro de nós essa herança racista desses 350 anos de escravidão que, infelizmente, campeou no nosso país. E último dado, André, o Brasil foi o último país do Ocidente a abolir a escravidão. E mesmo depois de abolir a escravidão, ainda nós continuamos ainda com tráfico de navios negreiros que entravam ali, sobretudo em Pernambuco, né, até hoje tem lá o Porto de Galinhas, que entravam com aves para disfarçar. Então teve uma resistência muito grande das oligarquias brasileiras para acabar com a escravidão, e depois não se promoveu políticas de inclusão social, e nós temos hoje esse traço terrível entre nós, né, o trabalhador negro ganha menos que o trabalhador branco. Então, hoje é um dia de reflexão importante e espero que a gente consiga aprovar o projeto estadual. Agora, deputado, a questão da desigualdade no mercado de trabalho, como o senhor já citou, este é o principal desafio que os negros enfrentam hoje, ou ainda existem mais barreiras importantes a serem enfrentadas? A desigualdade como um todo, né? Porque o que aconteceu? Quando aboliu-se a escravidão no Brasil, imediatamente começou-se um processo de modernização do Estado brasileiro e de industrialização do país, né? Teve a Revolução de 30, os tenentes assumiram o comando do país, através de Getúlio Vargas, o Brasil se industrializou. E nesse momento, o Estado brasileiro promoveu uma política para trazer imigrantes italianos, né, alemães, né, da Europa para o Brasil para trabalhar aqui. E a população afro-brasileira, que tinha sido escravizada durante 350 anos, né, ficou à mercê desse processo. E o Estado brasileiro, nesse período, né, na década de 20, década de 30, década de 40, não promoveu nenhum tipo de inclusão social, né, com a população afro-brasileira. Depois a gente teve as duas ditaduras, a do Getúlio e a ditadura civil e militar de 64 a 79, também, mais uma vez, nada foi feito, né, para a população afro-brasileira. E a gente redemocratizou o país e tem feito algumas coisas importantes, mas é muito pequeno ainda. Tanto é que, quando a gente olha os dados, né, as últimas estatísticas que saíram, a continuar do atual ritmo, um trabalhador negro só vai receber o mesmo que o trabalhador branco daqui 70 anos no Brasil. Então é muito tempo, né? Então, de fato, nós precisamos ter uma promoção ampla, não só no mercado de trabalho, né, no mercado de trabalho privado, nas empresas, mas também no setor público, né, no Ministério Público, no Poder Judiciário, dentro das nossas universidades, né, já tem uma comunidade científica afro-brasileira importante, é preciso avançar mais. E uma última coisa muito importante também, André e ouvintes da Cruzeiro do Sul. O Brasil, nós brasileiros, nós somos um pouco europeus, um pouco afro-brasileiros e um pouco indígenas. E nos nossos bancos escolares, sobretudo agora por conta da lei federal, nós temos que fazer um processo pedagógico cada vez mais também, uma leitura, né, e estudo da África. Por quê? Porque é uma matriz importante da nossa formação cultural, né? Então nós temos que trabalhar nesse sentido, ou seja, são vários aspectos para poder ir extirpando de dentro de todo brasileiro, né, vamos dizer assim, esse traço racista que ficou, porque não são 50 anos, nem 100 anos, né, foram 350 anos, é muito tempo de escravidão, e a escravidão, para poder se legitimar na sociedade moralmente, foi preciso construir uma tese de que o afro-brasileiro não era humano, né? Foi preciso desumanizar o afro-brasileiro, e durante um período muito grande. E você não consegue resolver isso em 1, 2 gerações. Tem que ter investimento muito amplo nessa área para poder aí, cada vez mais a gente ter menos brasileirinhos que acham que por conta da pigmentação da pele é superior aos demais, né?
Então é um processo que nós vamos ter que fazer, só que é um investimento amplo, né? Tanto nas áreas culturais, nós precisamos ter mais apresentadores de jornal, atrizes de novela negras, né? Camila Pitangas, Lázaro Ramos. Nós precisamos promover aí a cultura popular cada vez mais, que é ligada à comunidade negra no Brasil. Ter isso nos meios de comunicação, inclusive, é um trabalho amplo, né? Eu estou dando a minha contribuição, sobretudo no aspecto legislativo aí, nessa questão na Assembleia, que é o feriado, que eu acho que é um momento muito importante para a gente refletir sobre tudo isso, né? Para a gente finalizar, deputado estadual Raul Marcelo, com a divulgação da cultura afro, com o debate voltado a assuntos ligados ao racismo, ao preconceito e até mesmo com a implantação do Dia da Consciência Negra, o senhor observa que tivemos uma mudança de postura da sociedade, que o respeito da sociedade com os negros tem sido diferente? Gente, o Brasil evoluiu bastante, eu acho, né? Hoje a gente tem aí, de um lado, a comunidade negra muito organizada. Você tem vários movimentos em Sorocaba, né? Que estão aí articulados, discutindo o tema. Você tem hoje a representação dentro do Poder Público Municipal, né? Conselhos muito atuantes. E, por outro lado, você tem também, dentro do meio acadêmico, gente que tem estudado bastante com exaustão o período da escravidão e suas consequências na nossa sociedade, não é? Começou a aparecer no meio, inclusive, aí dos filmes, telenovelas, tal, artistas. Até começou-se um movimento importante. Nós tivemos o Joaquim Barbosa, né, ministro do Supremo Tribunal Federal, negro. Né? Então a gente começou, só que ainda tem muita caminhada a se fazer, e esse dia 20 é um dia importante para se fazer essa reflexão. Na verdade, né, o grande problema nacional é o problema da inclusão social, né? E o problema da inclusão social no Brasil tem muito a ver com o problema da escravidão. Ou seja, as oligarquias, né, essas poucas famílias que governaram o Brasil, sobretudo no século passado, nunca se dispuseram a, de fato, investir e promover a educação popular, promover a habitação, promover acesso ao campo, promover a inclusão social. E um dos motivos que levaram as oligarquias nacionais a não fazerem isso é a herança escravocrata, ou seja, a ideia de que uma parte do nosso povo não é digno de reconhecimento, ou seja, não é o igual, portanto não merece a atenção do Estado. Então foi por isso que explica que o Brasil ficou o país mais desigual do mundo, né? Diferente de muito, é um país economicamente rico, né? 7ª economia do mundo, mas no entanto o Estado brasileiro, a sociedade, despreza uma parcela da nossa população. E um dos motivos, segundo aí muitos sociólogos, né? Sobretudo Florestan Fernandes, que é um dos maiores do mundo, que é o sociólogo brasileiro que estudou a profundidade isso, um dos motivos é por conta da herança desse período colonial aí da escravidão. Então, de fato, esse é um tema muito importante para que se a gente quiser, de fato, construir uma nação respeitada, soberana, democrática, onde todo brasileiro seja respeitado, nós vamos ter que enfrentar essa questão de peito aberto com muita política pública, intervenção do Estado e mobilização da sociedade. Por isso que o dia 20 de novembro ele é muito importante. Tá certo, queria agradecer a participação do deputado estadual pelo PSOL, Raul Marcelo, falando um pouquinho desta data, o dia 20 de novembro, em que comemoramos o Dia da Consciência Negra. Deputado, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, sempre uma satisfação falar contigo, André, e sobretudo aí a audiência qualificada da Cruzeiro do Sul, que é uma rádio, né, que além das notícias também tem um gosto cultural aí muito importante, sempre promovendo a cultura brasileira. Um grande abraço a todos e uma boa reflexão nesse dia 20 de novembro, esse dia tão importante para o nosso país. Tá bom? Muito obrigado, fiquem com Deus.